moral social. E alguma dimensão mais pastoral, mais concreta, ficará para o fim praticamente só da conclusão. Tentarei usar uma linguagem relativamente simples, embora muitas vezes os conceitos obriguem a linguagem especificamente técnica. Começo por contar aquilo que já contei noutras circunstâncias e que acho uma fala muito bonita que diz lá na cidade de Rhodes que havia um fanfarrão escalado com um salto a atravessar a cidade de um chegão ao outro. Eu reuni um conjunto de curiosos e dizia-lhes: é pena, ainda ontem fiz isto, muita gente viu, mas não está cá ninguém daqueles que viram. E começava a gravar-se das suas proezas. Um senhor bem treinado pela astúcia, digamos, que eu tinha visto a astúcia humana, porque os seus anos assim o permitiam, dizer: não vale a pena, estás a perder palavras, fizeste isto ontem, volta a fazer hoje na nossa frente e não precisas estar a dizer que fizeste. Quer dizer, o problema põe-se exatamente em nós muitas vezes usarmos palavreado e depois já mostrarmos na ação aquilo que deveria corresponder. Como o passado, também hoje nós poderíamos dizer uma fé que, se não manifestasse em específicas obras, faria a figura do fanfarrão. Pregava, mas seria uma vacuidade. Claro que isto não quer dizer que a fé se vá ajuizar pelo conjunto das obras que realiza. De qualquer maneira, uma fé que também não tivesse inerente a si uma dimensão de obras de caridade não é a fé cristã. Uma fé que se proclamasse e não se manifestasse em específicas obras de caridade, dizia ali, estava condenada ao ridículo. A verdade de Deus não é a dimensão intelectual, o domínio da razão raciocinante, mas da ordem do existencial. É a vida nova em Cristo, portadora de uma outra densidade que nos leva a sentir como Ele sente e a fazer como Ele faz. É aqui que queria entroncar, digamos, estas palavras que vou dirigir. A vida nova em Cristo supõe exatamente deixarmos possuir, ou então que a sua vida circule nos nossos membros. E, logicamente, aquilo que Ele faz é aquilo que o crente tem de fazer, aquilo que Ele sente é aquilo que o crente tem de sentir. Um primeiro ponto, a problemática da fé, ou melhor, a problemática das fontes da fé. Enquanto falámos desta problemática, veio novamente a questão para tratar em Santiago e em São Paulo. Eu não vou agora meter, estão a ser aqueles especialistas da Bíblia, nesta problemática, mas é apenas para nos lançarmos alguns fundamentos e depois de tirar algumas ideias estruturantes. Todos conhecemos aquela passagem da Carta de Santiago, na qual se desenvolve esta ideia central da coerência entre a vida e a fé que se diz tudo sabe. É de São Paulo, de Santiago. E que aproveite, irmãos, que alguém diga que tem fé, se não tiver obras de fé. É caso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e um de vós lhe disser: ide em paz, tratai-vos aquecido e matar a fome, mas não lhe dais o que é necessário ao corpo, o que lhe aproveitará? Assim também a fé, se ela não tiver obras, está completamente morta. E termina com esta sentença fortíssima: assim como o corpo sem alma está morto, assim também a fé sem obras está morta. Dizemos bem isto. São Paulo, aliás, peço desculpa, São Paulo acentua mais, ou parece que acentua mais a temática da fé em Cristo como única realidade verdadeiramente salva, e não descrito pela lei de Moisés ou por outras subtilezas rabínicas. Lembremos, por exemplo, de passagens como estas estão ali transcritas. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas unicamente pela fé em Cristo. Por isso também nós acreditamos em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Atenção, obras da lei. Porque pelas obras da lei nenhuma criatura será justificada. Há aqui alguma contradição entre estes dois apóstolos? Não há. Eu vou sintetizar isto de uma forma muito simples.
Enquanto Santiago sente necessidade de mostrar que a outra faceta de fé é exatamente esta vida nova em Cristo, traduzida em preocupação pelo outro, São Paulo quer esvaziar aquela pretensão de nós, como a mentalidade judaica, conseguirmos, ou pensarmos que conseguimos, em autojustificação, não pela obra salvadora de Cristo, mas por conjunto do pagamento da hortelã, do dízimo, da arruda e das outras coisas ridículas. Isto é, enquanto Santiago acentua como inerente à própria fé a sua dimensão de operacionalidade social, diríamos, o São Paulo afirma, por outro lado, em contexto, digamos, de polémica antigo-judaica, que não é a ilusão da autossalvação diante de determinadas obras prescritas por Moisés que nós conseguimos atingir, digamos, esta salvação. Mas é exatamente pela dádiva salvadora de Jesus Cristo. É pela graça que estáis salvos, por meio da fé, mas esta fé é traduzida em obras na carta aos Efésios. É esta necessária prática das boas obras na língua mosaica que Santiago frisa com insistência e São Paulo as relaciona com o ato originário da liberdade, não com a obrigação dos 666 preceitos, mais ou menos, creio, da lei da Torá. Santiago vê-se como objetivação da liberdade. Ambos coincidem, então, primeiro, que há inerente, eu até vou seguir aquele esquema, os dois coincidem, então, nos seguintes traços fundamentais. Primeiro, o essencial da adesão a Jesus Cristo é a fé. As obras são derivadas. Na prioridade, quer axiológica, quer do valor, quer da lógica, o primordial é a fé. Mas inerente a esta fé e como consequência que não pode ser sentível, cortável, não pode ser separável, está exatamente a dimensão das boas obras. É a segunda linha. Derivado da fé, há um específico modo de ser que se traduz em obras apropriadas. Terceiro, tal como se passa, como encontramos, a ação do Espírito de Jesus. Aqui não consigo ver. Em nós, exatamente. É que garante e aprovou de bons frutos. Isto é, também as próprias obras da fé não são, podíamos dizer, numa linguagem mais teológica, somente humanas. Por trás delas está a força do Espírito de Deus que trabalha em nós. Depois eu utilizei a atuação cristã se põe então na liberdade e por isso nem Deus está obrigado a dar-nos a sua salvação, nem é o homem o seu agente principal. Passamos para outro tema. A existência cristã, a fé traduzida em obras. Quer o magistério, quer o sentido da fé dos fiéis, sempre entenderam assim as consequências da adesão a Jesus Cristo. Sabem que, como aceitou o Novo Testamento, o seguimento do Mestre é a categoria básica da existência cristã. Claro que este seguimento não é um seguimento físico, geográfico, nos caminhos da Palestina, andar com ele, lá da Leata, lá para lá. O seguimento é um seguimento moral. É fazer o que ele fez, depois já deixo só dizer, claro, sentir como ele sentia. Então, este seguimento pode ser traduzido em conceitos tão distintos como deixar-se transformar, ser transformado, configurar a sua vida a Cristo, com Cristo, possuir a vida nova, não como conquista sua, mas como a ação da graça de Deus, tornar-se homem novo, exatamente em função do batismo da graça, e fundamentalmente imitar. O conceito que então podemos usar aqui pode ser talvez mais simples, é imitação. Imitar o quê? Então, ponto 2.1. O exemplo do amor samaritano de Jesus Cristo. Mediante a graça, a pessoa de Jesus atua no batizado de forma tão profunda que o transforma em nova criatura. É uma nova maneira de ser. Não aqui, digamos, não é uma antropologia
DNA que é analisado em laboratório, mas é uma nova maneira de ser, em que parecemos mais com o homem Deus do que com o homem animal. Sim, a nova antropologia cristã é uma semelhança, um específico DNA não físico, mas de outra natureza, segundo o qual nós temos mais o DNA que nos leva a aproximar-nos do homem de Deus do que propriamente do homem animal, aquilo que está abaixo de nós. É desta comunhão com Cristo fazer com que o seu modo de pensar e de amar sejam assimilados pelo crente, o que acrescenta às potencialidades humanas novas capacidades de ordem do conhecimento e, fundamentalmente, do querer, da vontade, novos valores, novos atitudes. Bom, é isto que também São Paulo tantas vezes refere, que eu aqui vou avançar. Esta novidade traz consequências. A primeira é que não é possível viver em Jesus sem sentir o amor gratuito do Pai, que se derrama em perdão e promoção. Mas este amor é uma experiência primordial que nos leva a um segundo amor, o amor da misericórdia para com todos. O amor recebido é um amor partilhado. Um amor sentido é um amor para levar. E este amor de misericórdia está aberto a todos. Este a todos é preciso sublinhá-lo, mas é particularmente, como tantas vezes nos chama a atenção o nosso Papa Francisco, voltado para quem vive na dor das margens. É o que acontece com Jesus, porque experimenta a Deus como amor, proclama a vinda do seu reino, do seu projeto salvador para o homem, porque experimenta a Deus como Pai, compreende a afirmação histórica da sua realidade, é a fraternidade entre os irmãos. Depois, o crente habitado por Cristo é portador de uma lógica nova, dizia-se na Lumen Fide, como disse o Papa nessa cita. Esta lógica é a força de uma atração que é incomensurável. Aliás, o Papa cita um grande pensador dos nossos tempos, Wittgenstein, que diz que esta atração é comparável ao do namoro. Da mesma maneira que quem ama tudo faz por estar próximo da outra pessoa amada, e tudo faz para que essa pessoa amada seja feliz, aquele que ama de facto neste amor em Jesus Cristo aproxima-se do objeto de amor da outra pessoa e tudo faz para que ela seja feliz. O Papa não tem desejo em, citar alguém que não é dos nossos meios teológicos, nem de longe nem de perto. A abertura do amor é universal, atinge a todos. Mas é portador de uma especial sensibilidade, como aqueles que, pelas circunstâncias da vida, não se podem inserir naturalmente na sociedade. Sejam aqueles, entre aspas, que não têm pernas para caminhar nesta sociedade competitiva e ficam nas margens, sejam aqueles, por específicos aspectos da idade, das crianças, ou os mais idosos, ou outros, os doentes, que não podem, de facto, participar do sangue desta sociedade como ela é. Pondo, em primeiro lugar, a experiência de Cristo, chega-se imediatamente à opção que escolhe-se, sem possibilidade de invasão, porque esta é a via que Cristo indicou e percorreu com amor total. A profunda experiência de Cristo não diminui o empenho das comunidades cristãs a favor dos pobres, mas torna esse amor menos retórico, mais exigente, mais verdadeiro. A experiência de comunhão de vida com o homem novo que é Jesus faz com que a ação libertadora e produtora seja mais revolucionária. Estes prémios estão nisto.
Mário Couso, que era até há 2 ou 3 dias o secretário do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, e agora é visto que foi nomeado numa das muitas dioceses de Itália. Esta vida nova em Jesus Cristo leva-nos exatamente a esta preocupação de fazer de cada vida um ícone de Deus, neste sentido, atuar de Deus atua. Creio que o slide não está a corresponder àquilo que eu estava a dizer, mas agora já começa a corresponder outra vez. Pronto, outro assunto, a fé vivida em comunidade. Pronto, enquanto neste primeiro ponto referia fundamentalmente este exemplo de Jesus Cristo que nos leva a aproximar do outro sofredor, daquele que mais precisa, e chamava-lhe amor samaritano, exemplo da parábola que todos conhecemos. Agora, então, este amor deve ser vivido na comunidade de crentes, tanto na igreja. A igreja, enquanto estrutura organizada, tem de ter dentro de si estruturas também de vivência deste amor comunitário. É uma categoria básica da fé cristã a tomada de consciência de que nos leva a ultrapassar o nosso eu isolado, abrindo-nos à plenitude da comunhão. É assim na fé e assim em todos os âmbitos. Isoladamente, perdemos para a fé e para a vida divina. Para a vida divina, não digo bem, mas para a vida religiosa. Isoladamente, não sobrevivemos. Fomos constituídos em igreja. E esta, como corpo visível, tem um nome, quando tem a igreja, esta comunhão da fé. A existência crente encontra, pois, do outro crente, um lugar primordial da vivência do amor da comunhão. Sim, numa linha, vou repetir isto daqui a pouco, numa linha, como eu diria lógica, o amor deveria começar por aqueles que estão dentro da mesma estrutura de irmãos, isto é, para a igreja. Embora aberta ao exterior. Mas a linha da lógica teria de começar por aqui. Aliás, era o espanto que passava pela cabeça dos pagãos. Ver como eles se amam. Eles, os crentes. É assim que nos transmite o livro dos Atos dos Apóstolos. Pronto, mas vamos para a frente. De facto, a primeira função do irmão, depois da família de sangue, devia ser encontrada dentro da comunidade da fé. Aquele que comigo vive a fé, numa fé caldeada em amor, na relação com Deus, na relação com o irmão, esse é que é o direto, digamos, interruptor. Por conseguinte, porque a graça não precisa da natureza, embora cronologicamente isto não seja possível, sob o ponto de vista ontológico e axiológico, o crente deveria privilegiar o serviço ao irmão crente e só depois voltar-se para fora, exemplo da primitiva comunidade modelo de Jerusalém. Insisto, isto sob o ponto de vista ótico-social da fé, porque constitui um tipo de glória para a Igreja, no serviço de todos, mesmo aos de fora, também eles participantes da comum e primordial dimensão de humanidade. Se este corpo for consequente com o estilo, este corpo é a Igreja, do estilo de vida de Jesus, então, no seu entrar, acaba por denunciar a falsidade dos deuses modernos, tais como o dinheiro, a técnica por a técnica, o poder sem serviço. Ao colocar no topo da pirâmide atitudes tais como doação, solidariedade, partilha, fraternidade, enquanto atualiza a salvação operada em Cristo, a Igreja fermenta uma nova cultura de rosto humano. Procede à inversão e hierarquia de valores dominantes e desacredita e seculariza os novos ídolos contemporâneos, a técnica, o materialismo, o consumismo e tantos outros como verdadeiros absolutos de substituição. É aqui que o corpo eclesial é chamado a dar um dos maiores contributos para este tempo, a instauração de uma nova cultura, de um novo humanismo, de uma nova civilização a ser construída também por gente nova. Nova, isto é, portadores de novos conceitos, novos valores. Novas formas de vida. Só isso pode renovar a sociedade, as instituições, a economia e a política. Mas também só assim a comunidade crente cumpre aquele desejo de Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra.
vós sois a luz do mundo. E nesta época da celebração da história, de mutações tão profundas e contínuas, também só assim há a garantia de uma transformação que efetivamente sirva ao homem e à sociedade, pois só Jesus Cristo é garante do realmente verdadeiro e justo. Fora dele, facilmente confundimos a nuvem com o justo. Bom, e agora então, o amor samaritano da Igreja. Este amor, então, que a Igreja é chamada, é institucionalizar, a pregar e a exercer. Temos de reconhecer a Igreja que tem um discurso belíssimo sobre o amor fraterno, pelo menos se julgarmos a totalidade dos seus membros, nem sempre é exemplar em pôr em prática este amor fraterno. Digamos de uma forma muito simples e simplória talvez. Quantos dos nossos cristãos que frequentam a missa dominical, que nós dizemos são praticantes e são bons filhos de Deus e da Igreja, têm efetivamente uma preocupação de transformação do mundo mediante o amor institucionalizado e o amor adequado? Não muitos. Não muitos, infelizmente. Alguém diria que também se podia fazer uma história negativa do cristianismo. Seria a história da ausência dos cristãos em relação aos imensos sofrimentos dos homens. Sim, infelizmente, também poderíamos fazer essa história negativa. Claro, com isto eu não estou a ser negativista e a dizer que a Igreja, no seu conjunto, não se empenhou fortemente na promoção humana. Basta ter os olhos na cara e ver umas grandes estruturas que ainda hoje constituem a modernidade mais moderna, descobrindo a teologia, tiveram quase sempre, disso, pelo menos, um fortíssimo contributo da Igreja. Na assistência social, no mundo hospitalar, nos desamparados, quer da primeira infância, quer da juventude abandonada, filhos de famílias desestruturadas, quer nos velhos, enfim, em todos os séculos. Mas nem todos os membros da Igreja se empenharam radicalmente neste projeto de amor adequado. Bom, esta questão até não foi nova, foi muito explorada a partir do século XVIII e levou inclusivamente à constituição de correntes de pensamento e da atuação política que se traduziram numa verdadeira perseguição à fé cristã, dizendo que era uma fé alienante e não uma fé transformadora do mundo. Porque vale a pena nós lermos este texto do Metz, tem o valor que tem, de uma opinião, não é um dogma. De qualquer maneira, pode-nos alertar para algumas coisas. Diz ele, a Igreja perdeu a força de irradiação não por exigir demasiado, mas precisamente por pedir pouco aos seus membros, não é? Isto é, por apresentar com pouca clareza as suas exigências à luz das prioridades do próprio Evangelho. Se a Igreja fosse mais radical, eu próprio ponho entre parênteses curvos, no sentido da caridade evangélica, talvez não necessitasse ser tão rigorosa legalmente. O cristianismo está chamado a ser pedra de toque da história. O amor aos marginalizados, dado que supõe conversão de corações, será classificado como débil e ineficiente pelos provados estrategas da luta de classe e estigmatizado como inútil pelos intérpretes da sociedade inglesa. Metz chama-nos a atenção então que, de facto, a Igreja abrandou neste campo da preocupação social, tão típica das primeiras comunidades crentes. Então, esta radicalidade evangélica e a ação caritativa, citando aquela expressão que nós conhecemos, no princípio não era assim. A grande história da Igreja é a narrativa de um casamento de um amor inflamado, uno e indissolúvel entre a fé e as diversas pobrezas. Como afirmam os próprios inimigos da Igreja. Eu citava aquele caso exemplar do Juliano Apóstata, não é? Que, passado cerca de 50 anos depois da paz dada por Constantino à Igreja, entretanto, recuperou a perseguição aos cristãos e queria impor o velho culto do paganismo romano. E obrigou por decreto os sacerdotes pagãos a exercerem a caridade. E dizia assim:
Será que nós não vemos que o que mais contribui para o crescimento do ateísmo, já dos cristãos, que diziam que eram ateus, porque não adoravam aqueles deuses de pedra e de concretos. Será que nós não vemos que o que mais contribui para o crescimento deles é a humanidade com que eles atendem os estrangeiros e o cuidado que põem em enterrar os mortos? Continua-se com as obras de misericórdia. Continuam. Naquele tempo de hoje. É vergonhoso que os ímpios galileus, é o nome que ele dava aos cristãos, além de alimentar os seus mendigos, é vergonhoso que os ímpios galileus, além de alimentarem os seus mendigos, alimentem também os nossos, enquanto é bem notório que nós não prestamos qualquer cuidado. Isto é, este homem não é para lhe reconhecer a doutrina, mas é para ver que ele indiretamente passa o certificado de identidade ao cristianismo. O cristianismo é preocupação pelos outros. A caridade, exemplo de Jesus Cristo, é o conteúdo fundamental do agir cristão. Nela se condensa toda a lei dos profetas, e porque assim é, para além daquela caridade, tu a tu, a tal que nem sequer a mão esquerda sabe o que faz a direita. Historicamente, a Igreja consubstanciou em específicos âmbitos a organização da caridade vivida na comunidade crente. É o que nós chamamos, e bem, as obras de misericórdia e de caridade. Sempre com o objetivo não só de colmatar carências momentâneas, mas em ordem à promoção integral da pessoa humana. Por isso, não são obras de misericórdia somente corporais. Não é só dar a comer a quem tem fome. Não é só enterrar os mortos. É dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que é, por aí para a frente. As obras de caridade não consistem, dizia-nos o Papa João Paulo II. Vale a pena ver isto. Não sei se está ali citado. Está ali está. As obras de caridade não consistem numa suplência das carências provisórias ou ocasionais do Estado, nem muito menos numa competição com ele, mas são expressão originária e criativa da fecundidade do amor cristão. Sim, as obras de misericórdia, como aprendemos ainda no catecismo, na cartilha da doutrina, são tão atuais como a própria fé. Temos de repensar muito esta dimensão, até porque um dos intentos da modernidade consistiu em retirar a ação caritativa à Igreja. Não vale a pena estar a demorar muito tempo. Nós sabemos que hoje quer o Estado totalitário escravista, que era o Estado da União Soviética, em que tudo era propriedade dele, não é? Quer, curiosamente, naquilo que se dizia o liberalismo, acabou por concentrar no Estado, e este processo continua, digamos, o melhor da atuação dos cidadãos e dos cristãos, enquanto tal. E hoje, praticamente, não é possível exercer esta caridade organizada fora dos âmbitos do Estado. Não é possível, estou a exagerar. É e tem de ser cada vez mais possível. Mas o Estado tem que absorver tudo. Esta expressão de Bento XVI, mas só para contextualizar, mesmo que o Estado de bem-estar procure colmatar as necessidades materiais dos seus cidadãos, desde o berço à sepultura, alcançasse plenamente este objetivo, nem por isso a Igreja poderia claudicar, poderia deixar de lado a sua ação caritativa. Como insistia Bento XVI, para a Igreja, a caridade não é uma espécie de assistência social que também se poderia deixar aos outros, mas pertence à sua natureza e é manifestação irrenunciável da sua própria essência. Na carta encíclica Deus Caritas Est, número 25. Já estava assinado. Sendo assim, e eu não vou agora demorar muito mais tempo neste aspecto, só duas ideias. Primeiro, a Igreja não deve repetir nem competir com os âmbitos e métodos do Estado.
Segundo, a caridade só se distingue da assistência do Estado quando tomar consciência das lógicas que regem um e outro. Eu de vez em quando também apresento aqui este esquema que vem agora a seguir, que eu não tenho interesse em apenas para vermos que lógica regem a nossa atuação de cristãos. Segundo um autor que é conhecido, foi presidente da Carta Espanhola durante muitos anos, há de facto particularmente as lógicas, a lógica, digamos, das empresas, do intercâmbio, a lógica dos poderes públicos ou do Estado, que assenta na lei abstrata e fria, e a lógica, digamos, do chamado terceiro setor, no qual nós, católicos, predominamos, que é a lógica do dom. Depois há ali muitas coisas que não vale a pena estarmos a perder tempo com isto, mas importa ter uma ideia global. Nós, às nossas obras institucionalizadas, que lógica aplicamos? O problema não está, por exemplo, que a empresa viva com a lógica do dom, e uma outra até o consegue dizer. O problema está em que as nossas obras, que devem seguir a lógica do dom, vivam a lógica da empresa. Dá para entender? É só isto, digamos, a ideia que quero, porque o resto não é fundamental. O mal está quando os setores superiores usam a lógica dos inferiores, mesmo quando obras da Igreja usam a lógica do Estado, ou pior ainda, a lógica da empresa. Era bom voltarmos a este contacto com não digo as fontes da fé, mas as fontes da fé de alguma maneira, traduzidas para o nosso tempo, o concílio. Neste decreto sobre o apostolado dos leigos, no número 8, diz assim: sem deixar de alegrar-se com iniciativas dos outros, a Igreja reivindica para si a obra da caridade, como direito, ou melhor, primeiro como dever, e direito próprios, de que não pode prescindir. Não é da assistência, é a obra da caridade. Evitou-se de propósito usar a expressão assistência lá no concílio, porque assistencialismo temos para aí algum, muito. A misericórdia para com os necessitados e doentes e as chamadas obras de caridade e de ajuda mútua para aliviar todas as necessidades humanas são consideradas pela Igreja com singular honra. Não sei se temos retirado disto todas as consequências. Se a Igreja, segundo a exemplaridade da comunidade modelo de Jerusalém, assenta no tripé constituído pela evangelização, pela liturgia e pela caridade, não estaremos em presença da verdadeira Igreja se falhar alguma destas dimensões. Por isso, mormente nas nossas paróquias e casas religiosas, omitir o serviço da caridade deveria ser tão chocante como acabar, por exemplo, com a catequese paroquial ou com deixar de se batizar ou de celebrar a missa do domingo. Que paróquia seria uma paróquia que tem pessoas, alguns também, particularmente na minha zona de origem, onde eu venho, lá da Beira Alta e de Trás-os-Montes, estão a desaparecer por falta de pessoas. Mas imaginamos que havia cristãos a viver lá na paróquia. Que paróquia seria aquela se não houvesse sistematicamente nenhuma celebração do domingo, nem com presbítero, nem sem Deus, se não houvesse administração de sacramentos, faltava a dimensão santificadora, litúrgica. Nós diríamos, alto que já não há paróquia nenhuma. Pois, muito bem, devíamos escandalizar igualmente se nas nossas paróquias não houvesse também organizado a dimensão sócio-caritativa. E, a terminar, quase antes de uma conclusão que depois será assim um bocadinho mais desenvolvida, o grande princípio ético derivado da fé. O destinatário da caridade cristã é todo aquele que dela necessitar, sem qualquer filtro de simpatia, disto ou daquilo, de fé ou outra coisa qualquer. Não obstante,
pela exemplaridade que escolhe na Sagrada Escritura, o grande critério de misericórdia é a opção preferencial do pobre. Tal como Jesus de Nazaré, que faz dos pobres o distintivo da sua missão. Põe-se do lado deles, ajuda-os, sente-se ungido pelo Espírito do Senhor para anunciar a boa nova aos pobres. E proclama-os os primeiros de entre os bem-aventurados. A primeira das bem-aventuranças é bem-aventurados os pobres. Então, desenvolver um bocadinho esta ideia. Deus, aliás, a salvaguarda dos direitos dos povos é transversal a toda a Bíblia. Já no Antigo Testamento, Deus toma decididamente o partido dos povos. Por isso, não se regra sobre as colheitas e sobre as vindimas. Não se pode vindimar tudo e ficar lá uns espigos e umas espigas para que o pobre possa colher. Para que, então, o mínimo chegue a todos. Ordena-se ao rei que assuma a função de representar Deus, Pai dos povos. Ele, o rei, libertará o pobre que suplica, o miserável que não tem outros apoios, cuidará do débil e do pobre, aos pobres salvará a vida. Primeiro de Samuel, capítulo 2. Com o progresso da revelação, aceitua-se esta certeza de que o pobre é um predileto de Deus. É ponto de o salmista poder cantar: o pobre clamou, o Senhor o ouviu, libertou de todas as suas angústias. Nós estamos aqui na poética. O pobre aqui não é uma poesia. É a realidade concreta. O Novo Testamento abre o Magnificat, que recupera a teologia do Antigo Testamento e opta sem reservas pela salvação dos pobres. Derramou os poderosos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de nós vazias. É a grande afirmação da justiça de Deus que socorre os pobres e faz deles objeto de eleição. Charles Maurras, um integrista francês, dizia-se católico, mas queria um catolicismo divino à sua maneira. Dizia ele que felicitava a Igreja. Eu não estou a brincar, estou a dizer a sério. Por ter, ao longo dos séculos, transmitido o Magnificat em latim, para que o povo não pudesse entender, e embrulhado em música gregoriana, para assim atenuar o seu veneno. Sim, porque o Magnificat continua, de facto, a dizer que o Senhor derrubou os poderosos e os donos aos humildes. Jesus segue na mesma direção. Aos discípulos de Batista que indagam-se em ele o cumprimento das promessas do Pai, apresenta a sua ação em favor dos pobres e dos sofredores como a grande prova de que é o Messias. E de contar a João o que vê-se e ouvi-se. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. Com base em textos e em ressonâncias do Antigo Testamento, Jesus mostra a natureza da salvação que vem anunciar e realizar. Não se trata de uma mera doutrina, mas de gestos de compromisso efetivo para com quem se encontra em situação degradante. Consequentemente, quem não fizer como Jesus faz, quem não for como Jesus na direção do pobre, não pode tomar parte no reino dos céus. É o caso daqueles que veem um dos irmãos mais pequeninos, com fome, sede, peregrino, nu, doente, preso e não prestam assistência. É que Deus comove-se com os pobres, os aflitos, os que choram, os que sofrem. Nos gestos de cura, Jesus apresenta-se como a salvação que eles anseiam, a ponto de, como já disse há um bocado, os declarar bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres, porque é deles o reino dos céus. A Igreja tem sempre que ter um quarto variante, mais ou menos.
Muito bem, obrigado. Muito bem. Sim, senhor. A Igreja Primitiva compreendeu isto muito bem, por isso, desde o princípio, dedicou-lhe muito do seu melhor. Seja permitido, está ali de recordar apenas 3 dados. Numa altura de carências ainda maior do que as nossas de hoje, carências eu digo mesmo na comunidade eclesial, de 4, sem aspas. Mesmo assim, a Igreja dedicou aos pobres o melhor que tinha. A partilha de bens para que entre eles não houvesse necessitados, conhecemos bem aqueles primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, como eles vendiam tudo e punham. Bom, fazemos agora aqui exigência, se isso foi cumprido assim a 100%, ou em larga escala. Qualquer maneira está aí como referencial cristão, a preocupação com os outros. Em segundo lugar, a colheita que nós cristãos de Jerusalém quando veio a fome. Andou São Paulo, e não só, de mão estendida, a mendigar de Ásia Menor, digamos, a colheita para os cristãos de Jerusalém. E em terceiro lugar, aliás, é lá primeiro, mas eu passei à frente, a instituição do diaconado, para os serviços dos mais pobres. É que os crentes sabiam bem que ignorar os pobres seria fazer o mesmo que o rico aparente perante Lázaro. O futuro novo que só o reino que eles irá na plenitude reclama que esses direitos dos pobres sejam assumidos como prioritários. Porventura, ainda que isso suponha alguma redução dos nossos direitos burgueses. É o que se designa por amor ou opção preferencial pelo pobre. Este princípio, e aqui queria ler com vocês aquilo que está ali, a afirmar com toda a força, para a discussão, ver o compêndio de doutrina social da Igreja, aprovado em João Paulo II, antes de morrer, como sabemos. Este princípio, a reafirmar com toda a força, requer que se cuide com particular solicitude dos pobres, daqueles que se acham em posição de marginalidade e das pessoas cujas condições de vida impedem o seu crescimento adequado. É uma opção preferencial e não exclusiva. Determinados partidos é que são os pobres contra os ricos. Nós não somos contra ninguém. Agora, evidentemente que a nossa sintonia de corações deve levar-nos, digamos, a aproximar daqueles que estão em uma situação mais delicada. O cuidado do pobre é, de facto, um dos traços distintivos da atuação da Igreja e é a chave da vida cristã. Com frequência, gostava que pensássemos nisto. Esta opção, isto é, este cuidado do pobre, está ligado aos melhores filhos da Igreja, os santos, que se dedicaram a esta tarefa e criaram organizações para desenvolver. Pensemos nos nossos dias, nós podemos citar centenas de casos. Pensemos na Madre Teresa de Calcutá. Os melhores filhos da Igreja quase sempre são ligados a este dado. Por isso, o cuidado dos pobres exprime-se na maior diversidade de carismas de que há memória. Uns dedicaram-se ao amor hospitalar, nós, São João de Deus, o João Cidade, não é? O São Camilo Leles, tudo isso. Outros dedicaram-se à evangelização de rurais, das pessoas, digamos, mais deprimidas da sociedade. Enfim, todos os anos, vale a pena aqui citá-los, que vocês conhecem muito bem. E mais, quase sempre, esta dedicação aos pobres antecipou e promoveu épocas de crescimento religioso após algum inverno da fé. Se nós pegarmos, por exemplo, num dicionário das ordens religiosas que foi publicado em Portugal, e formos ver, por exemplo, aquilo que surgiu no século XVIII, depois, ou no contexto da Revolução Francesa, vamos ver que surgiram imensas obras que ajudaram a solidificar a fé quando ela correu sérios riscos aqui na Europa. Sérios riscos. E quase todas essas obras estão ligadas
ensino, sem dúvida, muitas ao âmbito hospitalar, muitas ao âmbito, digamos, das obras de misericórdia espirituais, certo, mas todas praticamente sempre neste âmbito da opção pelos pobres. Sim, a Igreja rejuvenesce, a Igreja torna-se, digamos, mesmo a sua vida torna-se mais visível, reestrutura-se quando se dedica ao serviço. Porque elas obrigam a Igreja a centrar-se na sua verdade originária, aquela que nos descreve São Paulo, o autor da segunda carta aos Coríntios. Cristo, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. É muito bonito. Cristo, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Não é visível na atuação de Jesus a ligação da Igreja ao pobre. Não é por causa das virtudes do pobre. Também importava ver isto. Não quer dizer que o pobre seja particularmente bom e piedoso. Não quer dizer que o pobre seja particularmente uma pessoa de critérios morais. Isto é um romantismo da pobreza. Lembro-me de um senhor, filho da Branquinha, era assim que eu o conhecia, porque eu ia dizer isto. Lá a minha terra de origem, a casa dos meus pais, da minha avó, e enquanto ia buscar qualquer coisa, um bocado de carne de porco, um bocado de batatas, ou isto ou aquilo, ele ficava a rezar um Pai Nosso, pelas intenções daquela família. Bom, mas é um romantismo, O pobre, muitas vezes, é pobre em tudo, até na desestruturação da sua vida moral. E o pobre pode ser violento, pode ser antipático, pode ser marginal em relação à sociedade. Não romantizemos a pobreza, mas é aí que temos a atuar. É por isso que entram as obras de caridade espirituais e corporais também. A opção pelo pobre implica, portanto, partir deste pressuposto para realizar a sua elevação pessoal. Não é para dar esmola somente. Para realizar a sua elevação social e moral. Porventura teremos de começar. Não era isto, mas de qualquer maneira. Porventura teremos de começar pela base económica. É muito urgente. Mas não podemos ficar aí. Tem de chegar a todos os outros domínios que nos constituem como pessoas. Libertar o pobre é permitir que Deus atue nele a sua força e o eleve. E o que inclui, sem dúvida, a dimensão espiritual e religiosa. Jesus, que chama todos à conversão, também inclui o pobre. E esta conversão equivale à completa reorganização da sua vida e do seu ser. E a Igreja, não digo que falha sempre, mas às vezes, em determinados aspectos, está a falhar neste campo. As nossas instituições promovem as pessoas em todas as suas dimensões, mesmo na espiritual e religiosa, ou somos nós os mais complexados quanto a este campo? Muitas das nossas instituições têm complexos de promover sob o ponto de vista espiritual e religioso. O distintivo do cristianismo não é a pobreza. O que a fé cristã ressalta é a sua ligação umbilical ao pobre, que é outra coisa completamente distinta. Não é uma associação de pobres, mas, entretanto, a Igreja é dos pobres, para os pobres, e ela mesma é chamada a ser voluntariamente pobre, mediante a sublime liberdade, do desprendimento e da austeridade. Talvez por isso mesmo é que advém a dificuldade, não tanto de acreditar no Evangelho, mas de o viver a partir do interior da Igreja. E agora, apenas uma, digamos, tentativa de aterrar, depois deste levantar um bocadinho o voo, eu sei, porque o aterrar é que é um bocado mais complicado. Papa Francisco, aliás, no seguimento de todos os outros da segunda metade do século XX, desde João Paulo II, desde João XXIII, quer dizer,
para cá. O relevo que se concede ao âmbito social no campo da evangelização. O Papa, na Evangelical, na Algaria do Evangelho, dedica todo um capítulo ao tema da evangelização mediante a atuação da comunidade cristã. Não podemos esquecer. Não é um apêndice, é o centro. Desculpe, Papa. E nós celebramos muito bem esta exortação do Papa, que é tão bela, tão simples, entretanto tão profunda. Logo no início é peremptório, Papa. Se esta dimensão social não for decididamente explicitada, corre-se o risco de desfigurar, mas ali com a letra mais negrita, desfigurar o sentido autêntico e integral da missão evangelizadora. Se ficássemos na evangelização e na liturgia, não tivéssemos a dimensão social, desfigurávamos, palavra de Papa, o sentido autêntico e integral da missão evangelizadora. E encerrar o capítulo. Procurei explicar uma vez mais a incontornável dimensão social do anúncio do Evangelho para exatamente todos os cristãos a manifestá-lo entre todas as emoções. Eu vou abrir um bocadinho nada para cá Já chega, obrigado. A história confirmou, sabemos bem que o exercício da caridade constituiu o mais sólido pilar da vida das comunidades cristãs primitivas e foi a causa maior da adesão dos pagãos à fé. Hoje começam a surgir muitos dados de história exatamente sobre isto. A sociedade antiga era aberta, estava à espera de uma libertação? Sim. Vivia num mundo de opressão, os próprios ídolos do paganismo eram oprimiam. E, portanto, estava à espera de qualquer coisa diferente, de uma expressão de uma liberdade interior? Sim, sem dúvida. Mas não terá sido essa grande reflexão filosófica ou então sentida apenas por pessoas talvez mais ilustradas, não terá sido esse o grande fator que levou a que tanta gente aderisse à Igreja nos primórdios. O grande fator é exatamente o estilo de vida dos cristãos, que mexia com as concepções profundas das pessoas e tornava-se simpática. Eu também quero pertencer àquele grupo, é um grupo, de facto, vive numa dimensão que nós não estávamos habituados. Já nos Atos se mostra esta admiração. No século IV, São Basílio de Cesareia confirma a existência de uma rede de caridade bem organizada. Não te posso fazer ouvir isto, mas que é justamente extraordinário. Começa-se hoje, por exemplo, a dizer que aquilo que antecedeu o que nós chamamos de as sacristías, este espaço litúrgico para a meditação, tudo isto, junto às nossas igrejas, no princípio era uma espécie de um depósito onde se colocavam os géneros que os cristãos levavam para a celebração eucarística e que depois eram distribuídos pelos necessitados. E era de lá que o diácono vinha buscar um bocado de pão e vinha buscar um bocado de vinho e de água para a celebração eucarística. É muito bonito. Portanto, não eram as hóstias que nós compramos aí no lado qualquer e que já não tem nada na prática a ver com este simbolismo da expressão da caridade cristã, mas era exatamente a partir daquilo que os cristãos davam para os mais necessitados que se oferecia, digamos, que se consagrava, melhor, primeiro o ofertório e depois a consagração. Não é possível associar a evangelização sem mais a anúncio e pregação. Não chega uma sabedoria
humana, mesmo que eliminada pela sabedoria divina, para converter hoje gente. Há uma dimensão fundamental, é a operativa, é a caritativa. Nunca a nossa teologia, porventura, esteve tão desenvolvida como hoje, porque recolhemos o melhor da patrística, de todo o tempo histórico, dos manuais da Idade Média, da escolástica, não sei o quê. E hoje temos aí gente, mas não é a profundidade da nossa teologia que converte alguém. Pode converter um ou outro, Deus usa muitas vias para chegar ao mesmo meta, mas é a direção operativa. É esta que gera a experiência da relação pessoal, sem a qual a palavra não penetra na alma do ouvinte e constitui novidade absoluta. No mundo antigo não se concebia a ideia da dádiva sem se receber. Foi o cristianismo quem o inculcou. Desde sempre assiste-se à conjugação da dupla vertente, caridade organizada, ou caridade, e caridade personalizada, ou caridade tu a tu. Isto é muito importante. Hoje nem as nossas obras podem suprir esta caridade tu a tu. Já falei dela há um bocado. Aquela nem a mão esquerda sabe o que faz a direita, para usar as palavras de Jesus. Nem a caridade tu a tu chega e portanto, exclua a caridade organizada. Tem de saber conviver as duas dimensões da mesma caridade. Insiste-se igualmente nas obras de misericórdia corporais e espirituais. Fala-se de pão, de abrigo, vestido, etc., mas também de dar conselho, de consolar, de confortar, de ocupar-se dos outros, o exercício da misericórdia. Recomendo o capítulo 12 da Carta aos Romanos. A caridade não é o apanágio de uns quantos, como hoje, portanto, os diretores das nossas obras, centros sociais paroquiais, ou da Cartas Paroquial, ou das conferências vicentinas. Não. É o identificativo de toda a comunidade. Na primeira apologia, São Justino confirma que a missão evangelizadora não tinha por finalidade saber uma doutrina, isto é muito bonito, mas aderir ao estilo da vida da comunidade cristã. Não quero licenciar a alheia. De resto, todos vivemos o mesmo drama. Mas porquê é que a nossa catequese de 10 anos, que devia ter no fim os corações inflamados, infelizmente, muitas vezes leva que o adolescente se afaste da igreja durante tantos anos? Quer dizer que a nossa catequese estou a se promover? Não. Mas talvez tenhamos de redimensionar um bocado o sentido do saber uma doutrina, e também já não é isso só, não é esse o objetivo, mas insistir muito mais no aderir a um estilo de vida. Aderir a um estilo de vida. E essa é difícil. Mas é por aí que passa, digamos, a essência da nossa fé. Duas ideias. A ação caritativa dos cristãos constitui uma novidade absoluta no mundo antigo. Aliás, estava dito mais ou menos numa passagem anteriormente. Este estilo de vida teve um impacto determinante na difusão do cristianismo. É, de certa forma, o que ainda hoje faz a atividade missionária de gentes. Chega o missionário ao centro da África e não começa logo a falar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo como condição da nossa salvação. Isto não é entendido. Mas é capaz de começar por congregar esforços para abrir um posto de água, por juntar as pessoas para fazer um dispensário ridiculamente primitivo, está bem, mas é aquilo que há para o campo da saúde. Enfim, começa por aí. Curiosamente, ainda hoje, na atividade missionária, uma atividade tão notável da Igreja, aquela, entre aspas, sob o ponto de vista da rentabilidade, seria a mais rentável, aquela que produz mais conversões. O missionário não começa por um anúncio seco da fé em Jesus Cristo. Começa pela atividade congregadora.
Hoje, se queremos ser fiéis à vida nova da fé vivida em igreja, temos de privilegiar a via da caridade. Por isso, comunidades, paróquias mais acolhedoras, a começar por nós, os ministros ordenados, nossos padres, temos de ser muito acolhedores e ter um coração muito grande e, consequentemente, muitas vezes engolir muitos sapos vivos ou até talvez elefantes. Que temos de paróquias que se distingam pela caridade personalizada enquanto identidade cristã e que instituam, evidentemente, serviços utilizados. Quais serviços? Só a comunidade sabe quais são as suas carências. Em geral, são necessidades habituais estas que ali vêm, pobres e carências ocasionais. As carências ocasionais, muitas vezes também nós não tomamos contato com elas logo no princípio. Vou dar um exemplo possível. Por exemplo, hoje, o divórcio, não é? Infelizmente, é uma realidade muito frequente. Pode levar ao empobrecimento dos vários membros da família. É uma carência ocasional. Os doentes idosos, particularmente o problema terrível da solidão. Até um médico contou-me que uma das suas utentes, doentes, que ele acompanha e que, por vontade dela, o médico tinha lá ir a casa todos os dias, se calhar 2 vezes por dia, que anda todo dia com o telefone. O telefone é fixo, mas é aquele, não é portátil, não é? Que anda todo dia com ele na mão e fala com ele. E diz assim: então, telefone, o meu filho que está na Suíça hoje não telefonou, hein? Então, se calhar tu estás a variar. A única realidade com quem ela pode falar é o aparelho chamado telefone portátil. Porque os filhos têm vários, têm 3 ou 4 ou 5, os vistos, não telefonam, ou pelo menos com digamos, a frequência que ela gostaria, e ela se vê vir todo dia, assim, isoladamente, e fala com um aparelho chamado telefone. Os presos alcoólicos são dependentes aqui, estrangeiros e imigrantes, começamos a ter muitos, jovens e crianças, evidentemente. Finalmente, e então era aqui que eu ia chegar, que em todas as paróquias se institua, pelo menos, um grupo socio-caritativo. Pode ser cartas paroquial, da Conferência Vicentina, os pesquisadores, doentes, idosos, presos, bastante centros livres, não sei o que, não sei o quê. Mas além disto, do que é habitual, poderia ter uma função que existe, por exemplo, em muitas igrejas do Brasil, muitas dioceses. Sei que o Coimbra tem uma germinação com a diocese lá no interior do Brasil, o Sr. Virgílio, eu creio que foi este ano passado. Foi? É, mais ou menos, não é? Portanto, vi umas fotografias e fiquei, de facto, a mim próprio, me chamaram a atenção. Manuel, o que fazem? Que estudam o Brasil com os povos dos povos. E tu também fazes isto, não é? Obrigou-me, de facto, a pensar um bocadinho mais. Bom, e sei que está no Brasil que tem, por exemplo, uma espécie de um grupo de observação. Por exemplo, com a mobilidade que hoje é frequente nas nossas comunidades, saber quem chega e quem parte. E se chega alguém ao âmbito das nossas freguesias próprias, alguém que chega junto dele e diga: não estamos para saber de novo, não sabemos se é católico ou se não é, seja como for, terá para o continente, entretanto, se for católico, olha, digamos, temos aqui missa da igreja, temos catequese, gostaríamos de ter. Quando assim acontece uma palavra personalizada, quando alguém se dirige, de facto, àquele que chegou de fora e tudo é desconhecido para ele, essa pessoa tem imensa possibilidade de se integrar na comunidade. Senão, pode demorar 5, 7 anos ou até toda a vida sem se integrar na comunidade. É isto que lhes queria transmitir. Então, a dimensão social seja uma componente fundamental da nossa vida.